Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o Grupo Escoteiro São Paulo, pioneiro da prática no estado e que completa 100 anos. Eu recebo para essa conversa o presidente do grupo, Celso Costa Curta Júnior, que está acompanhado por alguns escoteiros aqui. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Apresenta para a gente então os escoteiros, quem está com você? Bom, hoje está comigo aqui a guia Ana Laura, ela tem 15 anos e ela é da Tropa Sênior, né? Então nós temos 4 estágios de aprendizados, né? Que é dividido por lobinho, escoteiros, sêniors e pioneiros. Então hoje eu tenho 2 categorias aqui representadas pela Ana Laura, que é a guia, né? O Raí, que ele é sênior, né? Ele atua junto com a Ana Laura na mesma sessão. E o escoteiro Max, né, que é da categoria de 11 a 14 anos, que também está representado aqui hoje, junto conosco. Daí é considerado lobinho, ou não? Não, ele não é mais Já lobinho, ele já é escoteiro. Apesar do tamanho dele, né, ele já é escoteiro. Ah, é por conta da idade, então, e não o tempo que está. Exato. O nosso programa educativo, ele acompanha a faixa etária do ensino fundamental 1, que seria os lobinhos. Fundamental 2, escoteiros. O segundo grau seria os sêniors, né? E a partir de 18 a 21 seriam os pioneiros. E aí todo o programa educativo é separado por etapas, com programas diferentes, com métodos diferentes de aplicação, para fazer uma coeducação do que é ensinado na escola e dentro de casa. E Celso, explica pra gente o que é ser um escoteiro. Ser escoteiro é você desenvolver habilidades que vão lhe proporcionar ter autonomia e independência na vida adulta. Tudo isso praticado através do nosso método escoteiro, né? Apoiado por adultos, que vai viver dentro da natureza, do meio ambiente, né? Programas que estimulem eles, né, a desenvolverem o seu autodesenvolvimento. Então a gente quer, não que nós sejamos aquelas pessoas que ficam ensinando, mas que eles, através do método aprender fazendo, consigam então desenvolver essas habilidades. Ana Laura, conta pra gente como que você começou a ser escoteira, seus pais que colocaram você, me conta. Eu comecei conhecendo um amigo da escola, ele era escoteiro, no caso lobinho na época, e ele me chamou. Eu tenho desde pequena, eles me criam, meu pai e minha mãe, de que a gente tenha muito contato com a natureza, a gente sempre respeite muito próximo, e o escoteiro tem princípios parecidos, muito parecidos. Então a gente resolveu conhecer, minha mãe se apaixonou, eu também me apaixonei, e eu estou lá há 7 anos. Então, eu conheço muito tempo lá, muita gente, muitos grupos. Já viajei internacionalmente representando meu país em atividades escoteiras. É incrível. E 7 anos me fazem muito feliz. E você falou que já representou o país, né, em outros lugares. Conta essa experiência pra gente. A gente tem um evento chamado Jamboree, que é um acampamento internacional do mundo todo. Então, vão cerca de 100 países, eu acho. Então eu foi no último mês de agosto, não faz nem um mês direito, e foi mais de 1000 pessoas no nosso país, representando o Brasil, e são 12 dias de acampamento, onde a gente acampa, conhece outros países, conversa, é incrível, você conhece tantas culturas, tantas pessoas, línguas, tem dias culturais para a gente conhecer comidas diferentes, tem de tudo, assim, foi muito incrível. Essa experiência, Celso, que eles têm, né, até experiência internacional, né, esse contato com a natureza, contato com as pessoas, o respeito. Eles começam, né, desmamando já no lobinho, né, com o que a gente chama de acantonamento. Aí nesse acantonamento é aquela primeira noite, dormida fora, muitas vezes os lobinhos não dormiram nem na casa da tia ainda. Então, em sede, a gente faz um acantonamento, eles dormem ali, às vezes a gente põe uma barraca num lugar fechado, né, para eles começarem a vivenciar. Conforme entram na fase escoteira, eles vão tendo os acampamentos para fora, e a gente aluga alguns sítios, alguns locais supervisionados,
para irem dando essa noção. Já quando chegam nessa fase de guias e sêniors, eles já vão fazendo jornadas, então eles vão acampando em lugares abertos, fazendo travessias, né? A ponto de que chega a esse desenvolvimento, como a Ana Laura mostrou, de um jamboree internacional, né? Então, às vezes aqui em São Paulo as crianças não têm nem o hábito de andar de metrô, né? E a gente vai com nossas pequenas excursões desenvolvendo isso neles, para tendo essa experiência internacional, também já ir abrindo os horizontes deles, conhecendo outros países, outras culturas, como ela falou, e fazendo esse planejamento para que depois, nessa fase, até estudar fora do país. E ser escoteiro é uma credencial muito importante lá fora. Nós somos mais de 50 milhões de escoteiros no mundo e eles são muito bem recebidos, né, quando falam que são escoteiros, né, por causa do reconhecimento da educação que eles têm desde pequenos. Que bacana. Agora eu peço para passar o microfone para o Max. Max, conta pra gente um pouquinho então do que você tem vivido, né, ali, as suas experiências, dá um pouco de medo em algumas coisas? Às vezes dá um pouco de medo de dar errado, alguém se queimar ali fazendo fogão, mas é muito tudo legal assim. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas no fim a gente sempre arruma um jeito, a gente sempre tenta dar o nosso melhor pra gente, porque a gente monta as nossas coisas no escoteiro e a gente sempre tenta deixar o nosso máximo e quando a gente sai, a gente deixa o acampamento do jeito que a gente encontrou. Isso te ajuda também até na escola? Você acha que depois essa organização que você aprende para montar uma barraca, montar o acampamento, depois desmontar tudo, essa responsabilidade te ajuda na escola também? Sim, muito. Daí quando eu vou pegar os materiais lá, vai ficar tudo mais arrumado, organizado. Você percebe isso, Celso? Assim, até os pais, nesse caso, né, especificamente são os seus filhos, mas no dia a dia ali, o que os pais falam do trabalho que vocês realizam? Como pai, a gente é suspeito de falar, porque a gente coloca sempre a régua muito alta para o comportamento deles dentro de casa. Mas nos surpreende quando nós ouvimos o comentário de outros pais, quando eles vão fazer visitas, né? Dormem na casa dos colegas. Os elogios que a gente recebe assim, uma coisa incrível. Recentemente a gente foi num aniversário de um amigo na cidade de Jundiaí, né? E aí comentaram conosco que as outras crianças, elas eram muito introvertidas, né? E que os nossos filhos têm aquele hábito de levar o copo até a mesa, pedir a permissão para ajudar a lavar, a limpar, eles cumprimentam a todos, né? E a gente tem um trabalho de desinibição no método escoteiro, né? Essas especialidades que eles têm no uniforme, elas são conquistadas. E para conquistar, eles precisam fazer pesquisas. E quando eles terminam essas pesquisas, eles precisam vir ao grupo deles apresentar. Quando eles começam a apresentar, você vai trabalhando essa desinibição. Então, como é um grupo de amigos, é um grupo pequeno, você começa de uma forma, né, de brincadeira a mostrar essas especialidades. Então, esses nossos amigos, eles começam a mostrar essa desenvoltura. E dentro da escola, os professores também comentam o diferencial deles para outros alunos. Agora, o que mais me marca mesmo é uma ficha que nós temos, que chama Ficha 120, onde fica todo o histórico do que eles fizeram desde que ingressaram no movimento escoteiro. E aí eu fiquei pensando, um dia eu estava lendo dos dois, principalmente a do Raí, que é o mais velho, ele tem uma ficha que é enorme, né? E eu falei, o coleguinha da sala dele, o que ele fez nesse período? Quais são as experiências? Eu sei que viajaram com os pais, fizeram, mas esse é o comum de toda a família. O que eles fizeram a mais do que isso? Então, esse a mais, eu acho que no desenvolvimento deles acaba refletindo esse futuro adulto que a gente quer entregar para a sociedade. Aí até uma fala do Max, né? Ele falou assim, perguntei do medo, né? Ele falou assim, às vezes, sei lá, mexer no fogo é uma questão que dá um pouco de medo, mas eles sabem se virar. Então, tem realmente crianças da idade aí dele que não sabem fritar um ovo, por exemplo, não sabem mexer no fogão. E quando a criança ou adolescente não sabe fazer alguma coisa, o risco é maior, não é? É bem maior.
Inclusive, essa experiência com fogo é o que mais atrai os jovens, né? Os lobinhos, a primeira coisa que querem fazer é acender fogueira. Só que aí entra o adulto, que supervisiona e mostra as técnicas. O Max agora recentemente fez um acampamento que chama Acampamento do Lenhador, onde um grande mestre nosso fez um curso onde ensina todo o método de acender o fogo sem assoprar, sem se queimar, né? É o chefe Renato Benesser, né? Que mostra a forma de ser correto. Então, uma vez que eles aprendem esse método, eles aprendem até a como não propagar um incêndio numa floresta, num campo. Então, as técnicas escoteiras começam a fazer assim. E o Max, ele teve uma parte que ele foi tirar uma dessas especialidades aqui de culinária, onde ele tinha que fritar um ovo, né? E aí ele aprendeu fazendo que quando você põe o ovo lá, ele espirra aquele olhinho. Então espirrou um olhinho nele, ele já, na hora, ele, né, teve que fazer a distância segura, que tem coisas que não tem como. Nesse método do lenhador, que eles foram fazer o curso, com óculos, supervisionado, né? E surgiu até uma apreensão dos pais. Será que vai se queimar? Vão mexer com material de corte? Só que com as técnicas escoteiras, todo o risco ele é mitigado. Então eles aprendem a fazer. E existe uma dessas especialidades que é prevenção a incêndio. Então eles pesquisam e depois nós colocamos geralmente um profissional bombeiro para explicar o funcionamento. Então muitos deles já sabem o que fazer se uma frigideira, né, dentro da cozinha começar a pegar fogo. Né? O que não fazer também é o mais importante. Né? Que a pessoa acha que com água você resolve esse problema. E eles são orientados que não. Né? Que tem outros métodos. Ô Max, e aí, conta como que foi então esse acampamento aí que você teve que fritar um ovo? Me fala. Não, o ovo eu fritei em casa mesmo, com a supervisão do meu pai, que é adulto, né, também é chefe. E no acampamento a gente teve que fazer várias fogueiras diferentes. A gente teve que cortar madeira. E eu me sentia muito inseguro antes do acampamento, porque eu não tinha noção de como mexer com as ferramentas ou como uma pederneira. Só que depois do acampamento já me senti bem mais seguro, já sabendo até jeito mais fácil e mais prático de acender. Raí, conta um pouquinho pra gente, você já está num outro nível, né? Num outro patamar, mas o que você acha que essas experiências, por exemplo, que seu irmão está vivendo agora, que é bem mais novo, o que gerou em você? Mais segurança, ou segurança para estar numa floresta, ou viajar, ou até, sei lá, se relacionar com as pessoas? Olha, eu acho que todas as experiências que eu acabei tendo, como na Ficha 120, que dá pra ver tudo isso, todas as experiências me proporcionaram momentos incríveis e fizeram quem eu sou. Eu sou muito mais seguro por causa disso. Eu sei me virar, consigo fazer uma coisa sozinho. Muitas vezes não consigo fazer alguma coisa porque não sei, mas daí vai lá o escoteiro e me ensina, os chefes me ajudam, sempre aprendendo, assim. Isso me ajudou muito. E agora eu acho que desde que eu entrei até aqui, sou uma nova pessoa, obviamente. Mas não seria o mesmo se não tivesse as experiências e feito o que eu fiz até hoje. Não me arrependo. Você percebe a diferença entre você e os seus colegas da mesma idade? Com certeza. Eles mesmos às vezes reclamam que não tem onde gastar energia ou, sei lá, de uma aula de educação física que não conseguiram aproveitar direito. E às vezes, mesmo convidando, eles não querem ir e eles não sabem nem o que estão perdendo, assim. Uma coisa incrível ter essas especialidades, ter ido a acampamentos que muitos deles nunca vão ter essa oportunidade. Uma coisa incrível. Nós vamos até assistir um vídeo agora que mostra um pouquinho do que acontece, então, né, nesses momentos em que eles têm as atividades. Vamos ver. Ali o que está acontecendo, Celso? Conta pra gente. Por incrível que pareça, ali é uma atividade de pipas, né? Todas as crianças que foram nesse acampamento nunca tinham empinado um pipa. Primeiro que são paulistanos, né? Em São Paulo não temos mais local seguro para empinar pipas devido à rede elétrica e esse uso do cerol. Então ali nós fizemos essa atividade com eles, ao ar livre, né?
E é engraçado que a gente tem um tempo para executar, só que eles acabam extrapolando, que ficam tão felizes. Né? E muitos pais falam, nossa, eu queria ter ensinado meu filho a empinar pipa. Ali está ocorrendo uma promessa agora, né? O nosso programa educativo é baseado na promessa escoteira e nas leis escoteiras. Né? Então, o jovem, quando ele ingressa, ele tem que se comprometer com essa promessa. Né? Ali mostra a nossa bandeira nacional, todas as atividades elas iniciam com a saudação à bandeira, né? E uma oração. Em relação à oração, nós fazemos ela de forma livre. Né? Então, se o jovem for messiânico, ele pode proferir a oração da igreja messiânica, se for católico, pode preferir a dele. Se ele não tem uma convicção religiosa, ele faz uma reflexão. Né? E geralmente os nossos lobinhos pautam a nossa oração, né? Desejando que o dia seja muito legal, né? Que não chova e que ninguém se machuque. Né? E aí o pessoal fala, assim seja. Né? Então essa é uma pequena introdução à espiritualidade. Então nós não desenvolvemos a religiosidade, mas sim a espiritualidade do jovem, atentando a essa força da natureza, esse, né, Deus que nós juramos a promessa, né? E a partir daí a gente vai desenvolvendo eles em outras áreas. Aí a gente viu no vídeo, então, o momento da promessa, né? Teve um trecho que era a promessa escoteira. O que é? O que vocês falam naquele momento? O que é essa promessa? A promessa, ela basicamente ela é assim. Eu vou fazer até aqui, né? A gente faz o sinal da promessa, a nossa saudação à promessa, né? Todo o escotismo ele tem as suas simbologias, né? A forma de ser 3 dedos, a forma de fechar o polegar, né? Que iniciando o nosso polegar representa que o mais experiente acolhe o iniciante, o mais forte protege o mais fraco, né? E aqui as nossas 3 formas de desenvolvimento, né? E aí nós saudamos então a promessa dizendo: prometo pela minha honra, prometo pela minha honra. Vê se ele sabe. Cadê? Pega o microfone. Pode falar no microfone. Fazer o melhor possível para cumprir com os meus deveres para com Deus e minha pátria. E a minha pátria. Né? Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Aí a lei escoteira são uma série de princípios e valores que vai pautando a vida deles. Né? Então a primeira lei escoteira, né? O escoteiro tem uma só palavra e é digno de confiança. E a partir daí a gente já, quando ele nos conta alguma coisa, a gente não questiona se ele está mentindo ou não. Né? E fala assim, mas como assim? Vocês confiam cegamente no que a pessoa fala? Esse é o propósito, aprender desde pequeno a só falar a verdade, porque ele é digno de confiança. Né? E aí entra ser leal, né? O escoteiro é disciplinado, né? E obedece às regras, né? Ele é limpo de corpo e alma, né? É econômico e respeita o bem alheio. E são 10 leis que eles vão no dia a dia, né, desenvolvendo. Porque hoje, como eu sou advogado, né, como eu vou ensinar um conceito de normas, leis para as crianças? Então é uma coisa muito subjetiva esses valores. Então a partir de pequenos atos, pequenas gentilezas, né, eles vão aprendendo a obedecer às regras. Nós, como os educadores, os escotistas, nós recebemos também um treinamento de como aplicar essa educação escoteira para eles. Então, às vezes, numa simples corrida, né, às vezes o Raí pode ser mais rápido do que a Ana, né, e aí ele está voltando, aí a Ana não vai bater lá no pique, né, ela já vai voltando. Não, Ana, vai até o final, bate lá, porque a regra ia até lá. E aí eles começam a buscar a cobrança mútua de seguir as regras. Aí fala, não, o Raí não seguiu a regra, era para ter dado a volta, ele, né, não deu a volta. E eles começam a ter essa noção do que é cumprir. E ficam procurando brechas na lei também, né? Você não falou, chefe, que tinha que ser assim. Né? Então eles começam a, de forma aplicada, a ter essa noção de como cumprir as regras. Né? E são muito severos no descumprimento, mas começam a ser assim,
fiscais mesmo da lei. Né? Não, você não falou que podia isso, você não fez. E com isso eles vão se desenvolvendo. Né? Isso tem um reflexo, inclusive, na sociedade, porque a gente vê que hoje em dia, principalmente essa questão de regras, de leis, elas não são só contestadas, mas muitas vezes não cumpridas. Isso eu falo pelos adultos. Tem, esse é o nosso objetivo maior, é que eles apliquem isso, né? Porque nós não vamos conseguir educar a todos. Mas o nosso fundador, ele disse que não há nada melhor do que o exemplo para educar um jovem. Sim. Né? Então, por exemplo, em relação ao uniforme, nós temos regras de como utilizar o uniforme, né? Como utilizar o lenço. Se eu vou com o meu lenço de uma forma que não é a usual, né? Eles automaticamente começam a utilizar o deles de forma errada. Né? Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que gostam de usar o lenço assim. Né? E nosso manual de princípios, de ordens e regras proíbe usar dessa forma. Né? Então, se eles veem algum chefe usando dessa forma, eles começam a utilizar de forma errada. Né? Temos um padrão de segurança, a gente tem um nó, que é muito bacana em festas, né? A gente chama nó da amizade, que a gente faz um nó aqui que fica um nozinho quadrado bem bonitinho. Em festas, ok, não há problema de utilizar. Mas no dia a dia, né, a gente tem esse padrão de segurança que se engancha num galho, em alguma coisa, ele se solta. E você não tem o risco de... Né? Só que eu não posso ficar toda hora falando, é proibido usar o lenço assim. Então a gente usa da maneira correta, que através do exemplo eles começam a usar. Então eu sabendo que os meus filhos estão praticando a lei, não estão passando no farol vermelho, com a postura deles, né, eles estão educando a sociedade. Né? Esses dois aqui, eles têm uma intolerância muito grande a fura-fila. Quer ver os dois bravos é alguém furar a fila na frente deles. Né? Porque eles aprendem lá que eles têm que respeitar a vez do outro. Né? Então você vê que vai dando esse reflexo. Então se está na escola e alguém entra na fila, eles ficam bravos. Né? E eles até não compreendem como que os outros não sabem que tem que... Né? Mas basta eles obedecerem. Não precisa ser o fiscal do outro e brigar com o outro porque furou. Eu falo para os meus jovens, respeite você aquilo que foi falado. Que através da sua postura, do seu exemplo, os outros vão começar a fazer. A gente tem mais um vídeo que a gente vai ver e comentar um pouquinho agora. Vamos ver então essas imagens do trabalho que é realizado. Ali, o que está acontecendo, Celso? Ali eles estão fazendo as famosas pioneirias. São feitas com bambus, cordas, né? Eles estão montando uma mesa e um fogão suspenso. Eles montam inicialmente um tripé, em acampamento a gente usa muito. Essa atividade está sendo feita em sede. Então, aos sábados, das 3 às 6, primeiro nós educamos os jovens durante um ciclo de programas que nós chamamos. E no final desse ciclo, nós levamos eles para os acampamentos externos, onde eles sozinhos aplicam. Ali está sendo supervisionado, um adulto está ensinando. No acampamento é com eles. Se vai cair, se vai ficar em pé, se a comida vai queimar, é tudo problema deles. Aí aquele tripé é o quê? É a barraca mesmo? O tripé é a base, né? Não é a barraca ainda. Ele é a base para fazer as estruturas. Então, a partir de um tripé, ele pode fazer para colocar uma chaleira para esquentar uma água. Ele pode fazer a base para fazer o estrado de uma mesa e de um banco. 2 tripés, você já consegue montar. Aí nós temos um fogão suspenso, ó. Ele é feito em cima do bambu, coloca-se uma base de barro, né? Então ali eles já estavam treinando para um acampamento. E no áudio desse vídeo a menina fala, oba, teremos comida, né? Porque eles ficam felizes de ver que eles conseguiram fazer. Né? Porque muitas vezes em casa a mãe supervisiona e tem medo de que queime, que estrague a comida. Ali não. Do jeito que ficar. E por incrível que pareça, Priscila, escoteiro come bem. Né? A gente fala que come com gosto de grama, caiu no chão, come com terra, mas eles são tão cuidadosos, até acontece de ter os acidentes, de cair a sujeira, de queimar, mas eles são muito espertos, né? Essa turma que eu estou pegando nesses últimos anos, eles são assim, cozinheiros de primeira
né, categoria. Inclusive tem as especialidades de confeitaria, a cozinha mateira, que é feita em acampamento. Uma da que a gente estava mostrando ali é ovo no espeto. Imagina você cozinhar um ovo no espeto, já de furar o ovo. Sim, já tem a dificuldade, né? É uma dificuldade, mas eles aprendem a superar, né? Então não tem panela. Aonde vai cozinhar o ovo? Eles cortam uma laranja, tiram o miolo e põem o ovo dentro da laranja e cozinham o ovo. Então aprendem a se virar. A ideia não é se tornar um sobrevivencialista, mas saber lidar com situações difíceis. E esse dia a dia de tentar resolver essas soluções faz com que as sinapses deles, né, vá se multiplicando para resolver outros problemas que eles nem sabem ainda que vão enfrentar. Sim. Mas eles têm esse ímpeto de resolver. Eles não param por ali, né, diante da dificuldade. Eles vão para cima e tentam resolver. E até bacana numa geração que a gente vê que muitas vezes não desiste rápido, quando recebe um não já fica nervoso, então, né, não quer chegar até o final. Exatamente. É uma oportunidade também de ensinar a sociedade nisso, né? Tipo, começou, termina, vamos lá que vai dar certo. Esse ímpeto de parar é porque geralmente nós estamos sozinhos. Uma característica muito especial do método escoteiro é o sistema de equipes. Então, também chamado de sistema de patrulhas. Então, eles são reunidos em grupos de 8 escoteiros, ou no caso dos sêniores e guias, de 6. Então, é uma equipe para resolver um problema. Então, às vezes acontece de um não saber resolver, mas já vem o mais experiente, lembra que eu falei? E já começa a ensinar aquele que não sabe. Ah, eu não sabia fazer a amarra do tripé. Aí vem a Ana, que tem a experiência, e ensina aquele mais novinho a fazer. Com isso vai, né, perpetuando esse ciclo do aprendizado, né, e eles vão perdendo esse ímpeto de desistir. Porque cada equipe ela é pontuada nos acampamentos e nos aprendizados. Então eles também querem chegar em primeiro lugar. Quando eles se unem, eles aprendem que o nosso lema, um por todos e todos por um, né, ele ajuda você a conquistar essa resolução dos problemas de forma mais fácil, o que lá na frente, como adulto, vai ensiná-los a gerenciar equipes para atingir o objetivo do local onde eles estão trabalhando, ser mais produtivo, mais eficiente. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar, né, com essa conversa, falando um pouquinho do trabalho dos escoteiros, a formação deles e também como podem impactar a sociedade. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje com o Grupo Escoteiro São Paulo. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Celso Costa Curta Júnior, que é o presidente desse grupo, e também tenho a Ana Laura, o Raí e o Max, que são os escoteiros e estão compartilhando com a gente tudo que eles vivenciam. Ana Laura, conta um pouquinho para a gente sobre todos os detalhes aí que tem no seu uniforme. Bom, eu tenho principalmente especialidades, mas eu também tenho livro de ouro. Só muda de mão o microfone. Isso, agora mostra pra gente. Aqui a gente tem a livro de ouro, que é é o maior distintivo que você consegue conseguir sendo escoteira. Então você precisa de um número certo de especialidades, distintivos certos, atividades, número de acampamentos, para conseguir ter esse aqui. Esse aqui tem vários, são diversos, não sei quantos são ao total, mas eu tenho cerca de 15, se eu não me engano. Cada uma tem uma lista de atividades que você precisa saber, pesquisas, atividades. Por exemplo, de matemática, você precisa saber fazer certas contas, história de alguns matemáticos, fazer algumas pesquisas e apresentar. E basicamente é isso. Aqui a gente tem alguns, como esse aqui representa a promessa. Então, se você faz a promessa, você ganha um desses, no caso a promessa escoteira. A cada ramo ela muda. Aqui a gente tem o catar, que é
um curso marítimo. Não, aéreo, isso. Então a gente vai a um grupo que é aéreo, grupo escoteiro aéreo, onde a gente aprende coisas. Eu entrei em alguns aviões, a gente aprendeu o básico de aviação, conheceu pessoas que dirigem aviões. Foi 2 dias de curso, a gente acampa, conhece outros grupos, conhece grupos aéreos e a gente acaba ganhando esse aqui. Aqui esse aqui é do aprender, que tem algumas atividades específicas, esse aqui também. E aqui de cima é o mundo internacional. Todo mundo que é escoteiro tem esse. Esse aqui é o anual, todo mundo tem. E esse aqui você é brasileiro, então você ganha. Basicamente é isso. Claro que tem muito mais, tem coisas que eu não tenho, mas é muito legal ter. Você fica muito orgulhoso em saber que você acabou, você conseguiu. Isso aqui, eu fiquei muito orgulhosa quando eu recebi, porque são meses de esforço, são pesquisas, apresentações, você vai atrás de atividades, pesquisa pessoas, entrevistas, diversas coisas para conseguir. Você fica muito orgulhoso de si mesmo. Raí, e você, me conta aí qual dessas, então, certificações, né, eu posso falar assim, para você chamar mais atenção ou foi um grande desafio que você venceu? Bom, tem duas aqui que são muito especiais. Tem duas aqui que são muito especiais para mim, que é essa daqui, ó, a Lis de Ouro, que ela tem também, e o cordão dourado, que foi bem difícil de eu conseguir. Tem que passar pelo cordão de prata ainda, que você tem que fazer desafios. No meu caso, eu desci um rio, assim, fiz várias mini competições assim, desci um rio na canoa, 5 quilômetros, e daí eu fiz o de prata. E daí depois precisa de várias dessas especialidades, que são as amarelas, rosas, que são nível 3, e a verde, que é nível 2. E daí, dependendo de certo número e algumas em específico, como primeiros socorros, que é bem importante, você pode ganhar esse aqui. A Lis de Ouro também foi bem difícil de conseguir, demora bastante e é a maior meta do ramo escoteiro. Tem lobinho escoteiro sênior, do lobinho é o Cruzeiro do Sul, que é esse daqui. Escoteiro é esse, que é aquele de ouro, e tem escoteiro da pátria também, que é o de sênior. Daí foi bem difícil, porque eu precisei de muita especialidade dessas daqui, assim, do ramo base, precisei de várias coisas, fora a progressão. Então foi bem difícil, mas no final fiquei bem feliz, porque eu consegui aproveitar bem meu tempo, dedicar bastante a isso, que me deixou bastante orgulhoso. Até na pandemia consegui aproveitar, pegar tudo no computador e apresentar. Foi bem legal ter feito isso. Aqui temos outras especialidades aqui de ter chamado também pessoas, que é recrutador. Que também é legal porque você trouxe gente para o movimento. Eu tenho 6 aqui pessoas indicadas. E fiquei bem feliz porque eu sei que eu consegui trazer bastante gente para se divertir também, consegui dedicar bastante tempo da vida nisso. Acho que é isso. Max, e aí, para conseguir todos esses símbolos aí, deu muito trabalho, mas você se divertiu? Porque assim, a gente está vendo que são muitos desafios, mas também dá para se divertir? Sim, porque para fazer isso daqui parece que é bem difícil e é bem difícil mesmo, mas como meu pai disse, no escoteiro a gente tem o método aprender fazendo. Então tem várias especialidades que a gente tem que conhecer um local que é mais legal do que a gente imagina. Então a gente vai lá, se diverte e ainda ganha de bônus uma especialidade. Pode falar, Ana. Vir aqui, por exemplo, é um dos itens de especialidade de comunicação, se eu não me engano. É conhecer um estúdio de TV e conhecer uma outra especialidade, não lembro agora qual. Civismo, isso. É conhecer a Alesp. Então, a gente não conhecia, e se conhecer a TV, conhecer um programa de TV é incrível, a gente nunca imaginou. E claramente é uma experiência incrível. Que bacana, né? Até quando eles chegaram, né, aqui dentro do estúdio, o Celso comentou isso com a gente. Você não tem ideia da experiência que eles estão tendo nesse momento. Eu só não sabia que também fazia parte aí de uma avaliação, de uma certa maneira, né? Nós ficamos atentos a tudo, né? Então, quando surgiu o convite para vir à Alesp, eu já tinha conhecimento que visitar a Assembleia Legislativa era um item da progressão deles. E aí eu lancei no grupo
convidando a todos os escoteiros, o pessoal do grupo, para participar, porque ganharia esse item da progressão. E das especialidades, são duas específicas, civismo, né, e comunicação. Né, o civismo, conhecer a Assembleia Legislativa, ou uma Câmara de Vereadores, ou o Senado, depende da localidade. Para eles, conhecer Brasília é mais difícil, então aqui já é a Casa das Leis. Então, com isso, eles ganharam por ter vindo aqui hoje. Só que é um item apenas da especialidade. Aí essa especialidade ela tem 9 itens. Agora, se eles quiserem ganhar o nível 1, que é o amarelinho, eles vão ter que completar mais 2 itens. Aí eles vão ter que fazer essa pesquisa. Então a gente dá um presentinho, mas ao mesmo tempo eles têm que correr atrás para conquistar. Né? Então hoje foi uma oportunidade que concedeu a eles essa experiência. Bacana. E você está aí com um troféu, né, nas mãos. Explica pra gente o que é isso. Esse troféu, né, é o troféu Jequitibá. Né? O nosso grupo é o primeiro grupo escoteiro São Paulo, né? E como ele foi fundado em 23 de setembro de 1923, no sábado último nós completamos 100 anos. Então o troféu Jequitibá, ele é concedido pela União dos Escoteiros do Brasil ao grupo escoteiro que atinge então essa marca de 100 anos. Eu não sei que árvore vai vir depois, né? Mas nós conquistamos as árvores anteriores e estamos muito orgulhosos, porque muitas empresas, muitas religiões, muitos casamentos, né, não vão durar tanto tempo quanto está durando o nosso grupo escoteiro. Nós passamos por revoluções, por pandemias, por quase que duas guerras, né? E com tudo isso a gente foi nos destacando na sociedade nesse período todo, né, sendo útil, né, nos momentos mais essenciais. Na Revolução de 32, né, que é comemorado aqui em São Paulo no dia 9 de julho, o nosso grupo escoteiro ele foi atuante com os nossos pioneiros, né, e por causa dessa atuação deles, como ajudando na Cruz Vermelha, ajudando como mensageiros, socorrendo os feridos, todo o escoteiro de São Paulo agora ele é convidado ao 9 de julho a desfilar junto com as forças policiais, porque atuaram. Né? Inclusive nós tivemos nesse conflito um escoteiro que faleceu, né, servindo. E utilizando essa palavra servir, né, quando nós começamos no movimento escoteiro, o Lobinho ele tem um lema, que é fazer o melhor possível. Depois eles passam para escoteiros e sênior com o lema sempre alerta. Sempre alerta a tudo, tá? E o máximo, né, é o lema final do clã pioneiro, que é o servir. E aí lembra que da nossa promessa, né, servir ao próximo em toda e qualquer ocasião. Então, nesses 100 anos nos orgulha muito de ver no nosso museu as fotos dos nossos antepassados ali, que serviram a São Paulo, serviram ao Brasil, mudaram a história, né, através de algo tão gostoso que é o escotismo. Então nos orgulha muito esse troféu que ganhamos da União dos Escoteiros do Brasil. E também em breve a possibilidade até de um reconhecimento aqui da LESP, né? O deputado agente federal Danilo Balas, ele fez aqui, protocolou aqui na LESP uma moção que aplaude o primeiro grupo escoteiro em São Paulo por seu papel na formação de jovens cidadãos comprometidos com valores éticos, sociais e ambientais. Essa moção, então, ela já foi protocolada, né, e ela, inclusive no dia 28/9, bem recente, ela vai tramitar aqui dentro da LESP, passa pelas comissões permanentes, né, primeiro se passa ali pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise da constitucionalidade ou não dessa moção. Depois disso, vai então para as comissões temáticas que fazem parte. Então, bem provável ali Educação e Cultura. Não sei se vocês sabiam disso, mas já tem então esse possível reconhecimento também do Parlamento Paulista. O que significa? Nós ficamos muito felizes e honrados, porque atualmente a gente faz o nosso trabalho de formiguinha
né, escondido dentro dos nossos muros ali. Poucas pessoas hoje sabem da existência do movimento escoteiro, aonde nós estamos localizados. Depois que teve mudança na legislação de placas, a gente teve que retirar a nossa. Então a gente, com esse reconhecimento da Alesp e do nosso deputado estadual Danilo Balas, ficamos orgulhosos de saber que estamos sendo reconhecidos e aplaudidos, né, por essa casa. E isso vem a até corroborar com o trabalho que ele está propondo, né, de uma proposta de lei apresentada por ele, de colocar os logradouros públicos, né, os espaços públicos, à disposição do movimento escoteiro, para que possamos fazer as nossas atividades nas áreas públicas sem a cobrança, sem assim tanta intervenção do Estado, que hoje, por exemplo, se nós quisermos usar um parque, nós temos que pedir muitas autorizações e às vezes o diretor do parque não conhece muito o nosso trabalho, né? E às vezes a gente fica meio que sem poder estar mostrando para a sociedade qual é o trabalho do movimento escoteiro. As pessoas às vezes fazem uma ideia equivocada. Nós somos um grupo de voluntários, né, que trabalhamos em prol da educação do jovem, e caso essa proposta dele seja aprovada por essa casa, acreditem que vai beneficiar muito, muito mesmo o nosso trabalho de divulgação do movimento e trazer mais pessoas para esse nosso método educativo, né, que só tem a beneficiar a nossa sociedade. Até o projeto que o Celso citou agora é o projeto de lei de número 1129 de 2019, de autoria do deputado agente federal Danilo Balas, do PL, que dispõe sobre a permissão, mediante termo de cooperação, do uso dos espaços públicos estaduais localizados em áreas verdes, praças, parques, jardins, escolas e ginásios, para que os grupos de escoteiros possam exercer as atividades educativas, culturais e de lazer. Então, pelo que a gente consegue entender, se há necessidade de uma lei, é porque há uma proibição, né? Não tem essa dificuldade dentro desses espaços. Acaba sendo não uma proibição, né? É um entrave. Né? Eu costumo dizer que, em relação ao movimento escoteiro, existem dois tipos de pessoas: as que nos amam e as que não nos conhecem, né? Então, tendo essa permissão de ser melhor divulgado nessas praças, sem que tenha tantos entraves, né? Às vezes, por exemplo, a gente montar uma barraca com uma pequena fogueirinha nossa, a gente não está queimando a grama, a gente não está estragando o parque. Amarrar um nó em uma árvore para fazer um toldo não significa que estamos depredando a natureza, porque nós sabemos como fazer. Né? Eles, quando vão no meio do mato, eles tiram um tampão da terra, com a grama, com o mato, põe no canto, a gente faz a fogueira naquele buraco, limpa e volta depois, no final, aquele tampão novamente, e a gente, como o Raí tinha citado, a gente deixa o local da forma como encontramos, ou até melhor. Né? Porque a gente acaba limpando e deixando o local mais limpo. Se os dirigentes dessas entidades entenderem que a gente pode contribuir com essas melhorias, melhor para nós. E nós precisamos alcançar um número maior de pessoas, atingir jovens, porque foi interessante, Priscila, que um pai foi visitar o meu grupo escoteiro e ele falou assim: Celso, é proibido usar celular aqui no seu grupo escoteiro? Aí eu achei a pergunta estranha, olhei assim ao redor. Aí eu falei: não, por quê? Eu não entendi a pergunta. Não, porque nenhum jovem está usando celular aqui. Mas precisa? Né? Eles nem se fotografam quando nós estamos fazendo nossa atividade. Porque nós damos coisas para eles fazerem. Nós fazemos eles pensarem. Nós damos atividades manuais para eles produzirem. Eles ficam orgulhosos quando montam uma mesa, quando montam uma pioneiria. Na nossa festa agora, eles fizeram 2 torres com uma ponte por cima. Né? Imagina para um jovem, né, saber que ele tem a capacidade de fazer isso. Muitas vezes a gente vê calamidades acontecendo, um jovem nosso, numa oportunidade de eventualidade dessa, vai saber como fazer uma amarra, como fazer uma ponte, ajudar aquela comunidade que está passando por algum problema.
Então, para nós, a aprovação desse projeto é um incentivo à prática do escotismo, né? Inclusive, se as escolas puderem liberar seus espaços para mais grupos escoteiros utilizarem, né, é melhor, porque como nós temos a obrigação de dar essa educação, nós não podemos cobrar grandes mensalidades, né? A gente tem que tornar o mais gratuito possível. Sim. Então, se já existe a ferramenta do Estado, já existem as praças, já existem as escolas, os ginásios, e eles sendo concedidos para nós, a gente abaixa muito os nossos custos. Abaixando os custos, a gente possibilita que outras camadas sociais também possam, né, se beneficiar do nosso programa educativo e do método escoteiro. Né? Então eu fico muito agradecido ao deputado Danilo Balas por ter proposto, né, essa lei. Já existem outras leis que dizem que o escotismo é permitido ser utilizado em escolas públicas, mas isso vem de encontro assim, poder pode, né? Aí trava assim se o diretor daquela unidade, daquela escola permite ou não, né? Então nós queremos ser mais conhecidos, né? Nós queremos mostrar o nosso trabalho para ver o quanto isso pode mudar a nossa sociedade para melhor. E daí até esses trabalhos, né, tanto de educação, o meio ambiente, então cuidado do meio ambiente, estar nestes lugares também, o que você falou, não é proibido usar o celular, mas eles às vezes, né, até esquecem porque estão intertidos com outras coisas. Hoje a gente sabe que tem muitas crianças e adolescentes com problemas graves emocionais, depressão, ansiedade. Isso pode ajudar também nas emoções deles? Esse é um ponto que me deixa até emocionado, porque muitos psicólogos hoje, eles indicam para os pais levarem os filhos ao movimento escoteiro, né? Eu já tive situação de jovens que atentaram contra a sua vida, né? E através do nosso método, da nossa prática, esse jovem hoje está feliz, produtivo, saiu de depressão, né? E tem uma grande amiga minha que trabalha comigo, ela veio falar comigo umas semanas atrás. Celso, sabe aquela família? A mãe veio nos agradecer porque a pessoa, não vou dizer o gênero, teve alta, né? E a psicóloga deu alta para essa pessoa, né, dizendo que desde que ela entrou no movimento escoteiro, ela só pensa nisso, ela é feliz aqui, ela não quer ir nas atividades com os outros amigos do colégio, com as outras pessoas, né? E a gente recebe a ficha médica deles, né? E muitos jovens hoje têm indicações dessas depressões, tomando remédios. E a gente vê que gradativamente eles vão deixando, né, essas coisas de lado, porque eles encontram, né, apoio, eles encontram voz. Esse sistema de equipe fortalece muito eles, né? As equipes, né? Ana Laura, como chama a sua equipe? Ela está na equipe Niragongo, que é o nome de uma montanha, o do Raí, Aconcagua, e o Max é da Patrulha Águia. Pergunta para o Max se eu posso tirar ele da Patrulha Águia e colocar ele na Patrulha Urso. Né? Ele não quer de jeito nenhum, porque cria uma família. A Patrulha Águia abraça eles e eles nunca mais se descolam. Na nossa festa de aniversário agora, no dia 23, sábado passado, vieram ex-escoteiros da década de 70, de 80, de 90, de 2000, e após o nosso cerimonial do fogo, o pessoal começou, Lobo, Lobo, Lobo. O pessoal da Patrulha Lobo vai e faz o grito da Lobo. Só que aí tem um encontro, não é o Lobo de 80, é o Lobo de 80, de 90, de 2000, 2010, 2020, que se reúne e faz o grito deles. E eles se sentem, né, pertencentes àquilo. Então, agradeço que estão mandando jovens para nós. Nós não somos cura, nós não somos uma clínica para receber todo mundo, mas eu tenho notado sim que o nosso método é eficaz,
né, é eficiente e está trazendo muitos benefícios para os jovens, deixando os medicamentos de lado, deixando os pensamentos ruins de lado, porque lá eles são verdadeiramente amigos. E você, começou aí no escotismo quando? Eu comecei a ir no escotismo com o Raí. Eu já tenho histórico de atuar com jovens numa outra entidade juvenil, né, que chama-se Mahikari Senentai, né, que é ligado a uma denominação religiosa, aonde eu já tive a oportunidade de liderar 2.000 jovens, né, da América Latina toda, do Brasil e de São Paulo. E com os fundamentos que eu aprendi da liderança com jovens lá, isso me apaixonou a trabalhar com jovens. Como o Raí estava numa idade que ainda não poderia ingressar a esse grupo de jovens, eu já adiantei ele no Lobinho, para ele ir aprendendo lá outras técnicas, né? Então você passa a ser pai de apoio, né? Porque você vai e leva teu filho na sede, volta para casa, quando chega em casa já está na hora de voltar para ir buscá-lo. Então você começa a arrumar alguma coisa para fazer lá, e a União dos Escoteiros do Brasil, ela tem cursos que nos capacitam e nos ensinam a aplicar esse método para eles. E para mim foi um grande aprendizado, né? Quando eu conheci esses velhos lobos, que nós chamamos, que são esses professores que nos ensinam, eu não sabia que anjo, né, dava para tocar, né? Porque o amor que eles têm pelos nossos jovens, a forma como eles nos educam, né? Tem um chefe que chama chefe Tadeu, que foi o primeiro que eu tive contato, e eu guardei muito no curso preliminar que eu fiz, que ele falava: cuidem do jovem, protejam o jovem, não deixem o jovem passar por perrengues. Aqui não é no limite, aqui não é para testar a resistência de nenhum jovem. Amem eles como se fossem seus filhos. E ele falava aquilo com o coração tão aberto, tão cheio de amor pela nossa juventude, que aquilo é contagiante. E aí agora, trimestralmente, semestralmente, a gente tem cursos de capacitação, né? E você vê o quanto você ganha estando nesses cursos, em contato com essas pessoas maravilhosas que conservam e protegem o que Baden-Powell criou e que vem dando essa longevidade tão extensa para nós. Então é um orgulho. Eu não sabia que eu ia ser presidente, nunca ostentei a isso, porque nos outros grupos que eu pertencia eu já tive todos esses cargos, porque para mim o que é gostoso é estar com eles, né? É ver eles empinando a pipa, é estar ensinando eles a fazer algo que eles não sabem. Essa é a parte muito gostosa. Então o adulto, o pai que vai para lá, ele ganha muito. Eu falo que o nosso grupo é bom, o Grupo Escoteiro São Paulo, ele é muito bom, porque os nossos pais são bons, né? Os nossos pais têm uma história muito grande lá. Eu tenho uma chefe hoje que ela tem 72 anos, chefe Roseli, e atuando como chefe ela está há 32. Ela começou a atuar depois que os filhos pararam. Então os filhos dela pararam, mas ela tem o amor e continua educando os jovens. Então você aprende, né, que contribuir com a sociedade, melhorar a nossa juventude, você tem que pôr a mão na massa. E a gente aprende fazendo. A gente erra bastante, né, mas a gente tem mais acertos, né, e conquistas do que erros. Bom, a gente já está chegando aí no minutinho final do nosso programa, mas, Ana Laura, você, quando chegar a uma certa idade, vai parar ou o que você pretende fazer aí? Eu não gostaria de parar nunca, porque além de a gente ter um grande impacto, eu tenho amigos verdadeiros, pessoas que eu amo de verdade no movimento, que eu conheci no movimento, então eu acho que isso nunca vai acabar, eu vou conhecer cada vez mais pessoas, então eu não pretendo sair. Talvez, quem sabe, se fora do país, um dia, de outras formas, mas não sair de forma alguma. Você, Raí? Olha, eu quando terminar assim, minha carreira como jovem, eu pretendo, assim, uma coisa que eu sempre quis é continuar como chefe, assim, mesmo que seja ou lá dando um apoio, dando total, sei lá, tá lá na presença para poder ajudar, nem que seja para consertar um cano ou para, sei lá, fazer uma faxina ali, até quando eu pudesse me tornar chefe, fazer os cursos e quem sabe tomar um cargo de liderança como chefe de seção ou quem sabe até meu pai é presidente.
Daí eu pretendo, que nem ela falou também, nem que eu tenha que me mudar de país ou alguma coisa, continuar, procurar grupos escoteiros local ou coisas parecidas, assim. Uma coisa que eu adoro muito é o escoteiro e eu não gostaria de abandonar ele assim do nada. Max, aí você tem bastante tempo ainda, né? Até chegar no limite aí tem bastante tempo, mas gosta tanto que não vai querer parar? Eu não vou querer parar nunca, eu vou querer ficar até o limite do limite no grupo escoteiro e acho que até depois do limite eu vou continuar no grupo escoteiro. Porque eu me sinto acolhido lá e acho que é a minha segunda casa. Bacana. Bom, agradeço então em especial aqui o presidente, né, do grupo escoteiro São Paulo, né, que é o Celso. Muito obrigada então pela sua participação hoje. Fique à vontade até para fazer o convite para outras pessoas. Gostaria de convidar a todos a conhecer a nossa sede, o escotismo. O nosso grupo é o número 1, né? É o primeiro grupo escoteiro de São Paulo, fica na rua Baitinga, número 99, no Brooklyn Paulista, bem na Avenida Bandeirantes, né? Esquina com a Ribeiro do Vale e a rua Baitinga. Por acaso, se não puderem vir pela distância no nosso grupo, vá conhecer, leve seu filho no grupo escoteiro da sua localidade, digite ali no Google, Grupo Escoteiro Próximo, vai aparecer diversas sedes. Somos mais de 400 grupos escoteiros espalhados pelo estado de São Paulo, né? Você vai admirar que tem um do lado da sua casa que você não sabia que tinha. Leve seu filho para o grupo escoteiro, né? Ele se tornará um jovem independente, autônomo e feliz. Obrigada. Convite feito. A Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau, tchau.